De acordo com os relatórios mais recentes, a crise humanitária em Gaza está atingindo um ponto crítico. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que 20 pessoas morreram de fome nas últimas 48 horas. Eles afirmam que o número de mortes é inédito. E isso acontece enquanto a Organização das Nações Unidas diz que mais de 1.000 palestinos foram mortos tentando acessar ajuda, muitas vezes em cenas caóticas perto das linhas das Forças de Defesa de Israel ou pontos de distribuição da GHF. Israel afirma que permite a entrada de ajuda e responsabiliza o Hamas por acumular suprimentos. Independente do culpado, imagens de crianças emaciadas, médicos desmaiados e multidões desesperadas são perturbadoras de se ver. Agora, temos conosco o nosso correspondente Blair Sadim com Arwa Damon. Ela é fundadora e presidente da Rede Internacional de Ajuda, além de ser ex-correspondente de guerra. Então, Balir, gostaria de começar com você. Acho que você sabe, a questão é quão extensa é a crise de fome no terreno, pelo que sabemos. O que os civis palestinos estão dizendo, e não apenas os funcionários de saúde administrados pelo Hamas? A situação é muito difícil e varia dependendo da localização na faixa de Gaza. Se você está em Deir el-Balah, a oeste da cidade de Gaza, como em Al-Mawasi, sua situação é muito melhor. Nos últimos meses, vimos alguns cafés e restaurantes lá, há comida suficiente para todos. Contudo, com a nova ofensiva em Deir el-Balah, a situação deles pode mudar. Mas a situação realmente crítica está em Rafah, a leste de Khan Younis em geral, no norte, definitivamente. Esses lugares são lugares onde a ajuda mal consegue entrar. E se eles realmente deixarem a ajuda entrar, seja pela defesa de direitos humanos ou pela agências da Organização das Nações Unidas, de qualquer maneira, o caos lá torna muito, muito difícil para todos conseguirem pacotes suficientes, refeições suficientes para continuar o dia. Então, esta é a situação atual em que as pessoas até me disseram que eu tentei conversar e elas estavam como, eu não tenho energia para realmente ser capaz de conversar com, fontes em Gaza. E eles até me dizem que algumas pessoas idosas estão desmaiando no caminho por falta de comida, por causa da desnutrição, por causa da falta de medicamentos. Isso é real. Definitivamente, né? O Hamas está usando isso, claro, por causa dessas imagens que vemos. Eles, pelo menos o mundo ocidental, pensam que só por causa de Israel a situação está assim. E uma vez que Israel concorde com o cessar-fogo ou a trégua atual, então isso vai ser resolvido. Então essa é a situação atual em Gaza. É real, afinal de contas. Definitivamente depende de onde você está na faixa de Gaza. Arwa, qual é o problema com os mecanismos de distribuição de ajuda humanitária existentes que estão em vigor agora? Há ajuda disponível, mas nem sempre é direcionada aos mais necessitados. Certo. Então, se começarmos com os problemas que estão surgindo por causa da maneira como essa chamada Fundação Humanitária de Gaza foi criada, olha, há uma lógica para o motivo pelo qual as organizações de ajuda e as Nações Unidas têm 400 pontos de distribuição em toda a Gaza. E é exatamente por isso que, se você vai estabelecer um mecanismo de distribuição de ajuda, a lógica humanitária mais básica sabe que você não configura isso com 4 centros para 2.200.000 pessoas passando fome. Além disso, você definitivamente não configura esses centros quando os indivíduos são forçados a passar por uma zona militarizada. Eu recentemente recebi uma mensagem de um amigo meu em Gaza que tentou ir a uma dessas áreas. E ele descreveu isso como algum tipo de jogo sórdido, onde eles estavam reunidos em grandes números. Eles receberam um sinal para avançar. E então, quando avançaram toda essa multidão, um grande número de pessoas estava sendo alvejado. Outros com quem falei basicamente disseram, como temos dito o tempo todo, que isso não é distribuição de ajuda humanitária. Isso está permitindo que uma grande multidão de pessoas famintas tenha uma queda livre sobre suprimentos que nem sequer estão perto de ser suficientes. O mesmo problema subjaz ao que acontece na rara ocasião em que os caminhões de outras organizações são autorizados a passar. As pessoas estão passando fome e cercando os caminhões. E eu gostaria de contestar essa narrativa de que o Hamas está roubando a ajuda. As organizações humanitárias que estiveram no terreno disseram repetidamente que o Hamas não está roubando a ajuda. A grande maioria dos saques que ocorrem quando armas estão envolvidas é realizada por gangues armadas que operam na área de Rafah. Esta é a mesma área exata onde Netanyahu recentemente admitiu que Israel, sim,
havia armado algumas dessas gangues que operam nessa área. E eu acrescentaria a tudo isso que a Comissão Europeia divulgou um relatório muito recentemente que afirmava que não tinha evidências de que o Hamas estava saqueando a ajuda. Se nós Queremos olhar para o que aconteceria se a fronteira se abrisse. Tudo o que temos que fazer é olhar para o que aconteceu durante o cessar-fogo, quando a ajuda estava realmente sendo distribuída para as pessoas, quando não houve incidentes de saque e se você precisa fazer mais um ponto, porque se a intenção é realmente impedir que o Hamas se beneficie financeiramente da ajuda, a maneira mais lógica de fazer isso é garantir que a ajuda não tenha valor. A única razão pela qual a ajuda tem valor financeiro no mercado, é porque é escassa. Então, se você quer remover essa fonte de receita financeira, supondo que seja verdade, então você realmente inunda-se a zona com ajuda. Sua ajuda não é tão assustadora. Jonathan, gostaria de ouvir sua resposta para isso. Obviamente, você sabe, né? Israel colocou grande parte da culpa no Hamas, dizendo que ele também está infiltrando esses pontos de distribuição humanitária junto com os civis. Qual é a sua resposta para isso? Então, acho que o que estamos vendo é uma campanha coordenada no terreno pelo Hamas, na mídia, por várias organizações da Organização das Nações Unidas e pela chamada Rede de Informações Humanitárias. Eles estão basicamente tentando preservar um modelo corrupto de manter o Hamas no poder. O Hamas usa e absolutamente precisa da chamada rede humanitária para se manter no poder. Isso é o que permitiu ao Hamas permanecer no poder e desviar tantos de seus recursos ao longo de 17 anos, não para cuidar dos civis em Gaza, mas para o seu acúmulo militar. A UNRWA é uma facilitadora para o Hamas. A UNRWA foi uma facilitadora para o governo do Hamas, usando a ajuda humanitária que chegava. E muitas das organizações da Organização das Nações Unidas que fazem parte da mesma rede de distribuição estão comprometidas. Israel afirma que esse sistema não pode continuar operando. Mas a GHF, ao tentar separar os civis do Hamas, buscou garantir que a ajuda chegasse àqueles que mais necessitavam. Obviamente, temos visto cenas caóticas no terreno. Estou interessada em perguntar a você, Balir, quem os palestinos estão culpando agora, porque obviamente existem muitas narrativas acontecendo. Sim, bem, os palestinos com quem conversamos e os palestinos que também sigo nas redes sociais e vejo o que eles dizem, a mídia que na verdade não está afiliada ao Hamas, eles culpam muito o Hamas por isso. Porque eles acham que é devido à situação em que o Hamas os colocou em 7 de outubro e depois o fato de que o Hamas ainda não está sendo flexível o suficiente. Eles estão dizendo para fazer um acordo a qualquer preço, independentemente do que aconteça. As famílias dos reféns estão dispostas a fazer um acordo a qualquer preço, conforme ouvimos delas. Além disso, as pessoas em Gaza dizem a mesma coisa. Agora, eu acho que as pessoas em outras áreas da faixa de Gaza, né, áreas que se beneficiam mais do governo do Hamas, têm opiniões diferentes, definitivamente. Mas existe uma vasta, eu diria, maioria de gazenses. Eles acham que o Hamas não está fazendo o suficiente para que eles possam voltar à vida real, onde podem receber ajuda normalmente e, claro, viver cada dia de uma maneira normal, não como a situação terrível em que se encontram. Arwa, infelizmente temos que passar para o próximo tópico, mas gostaria de retornar a um ponto final aqui. Mas gostaria de saber sua opinião sobre o que precisa ser feito agora para mudar a situação em Gaza e garantir que os civis recebam a ajuda necessária nesta situação tão crítica? Antes de tudo, todos os gazãs querem cessar fogo agora, sem exceções. 100%, absolutamente. E as pessoas, elas são muito perspicazes. Elas estão plenamente cientes de que há muita culpa para ser distribuída. Mas eles também estão muito cientes do fato de que, o Hamas não é quem está bombardeando as áreas em que vivem. Ou as, tendas em que estão se abrigando. E lugares para onde a ideia os levou para ir. Ou as linhas de água, ou, impedindo o acesso a cuidados médicos. E o que precisa acontecer agora realmente é o que temos dito o tempo todo. Olha, essa narrativa toda de que o Hamas nos infiltrou e nas organizações internacionais e assim por diante é apenas, me desculpe, é ridícula. Nós provamos que quando temos acesso aos nossos caminhões e quando conseguimos distribuir assim como fizemos durante o cessar-fogo, podemos levar ajuda aos civis que mais precisam. E o que precisamos agora é que a fronteira seja aberta
e que esses milhares de caminhões sejam permitidos a entrar. E eu perguntaria novamente aos seus convidados: por que, se a intenção é privar o Hamas de receita financeira, Israel então não inunda Gaza com ajuda? Essa não é a intenção. Não é sobre receita financeira. É sobre privar o Hamas da ferramenta para continuar a oprimir a população palestina. Essa é a intenção, não necessariamente o dinheiro, mas a capacidade de continuar a governar Gaza. E sabemos que o Hamas, através de organizações que afirmam ser humanitárias e estar lá para o bem maior e para aliviar o sofrimento dos palestinos, o que na verdade estão fazendo é ajudar e incentivar a opressão do Hamas aos palestinos, ajudando a ajuda a passar pelas mãos do Hamas. E então o Hamas usa isso como alavanca para continuar a dominar a população. Essa é a triste realidade. E eu acho que o que foi claramente provado para qualquer pessoa que seja objetiva e honesta o suficiente para olhar para isso é que as organizações humanitárias são um terrível e horrível fracasso em Gaza. Elas totalmente não cumpriram com seus deveres. Elas estão de conluio com o Hamas. Em vez de se preocuparem com as necessidades dos palestinos, eles protegem uma organização terrorista que os oprime. Tudo bem, infelizmente teremos que passar para o próximo tópico. Gostaria de agradecer a Arwa por se juntar a nós. Desculpe, pode continuar. Essa é uma acusação pesada para fazer contra nós e não me deixar responder. Por que dizer que, você sabe, estamos de alguma forma ajudando e apoiando o Hamas é simplesmente ridículo. Olha, eu estive em Gaza 4 vezes. Estive em Gaza 4 vezes desde o dia 7 de outubro. E quando você dirige por Gaza, você não vê o Hamas. O Hamas não controla nada acima do solo em nenhuma das principais áreas civis. Eu não entendo como você chega a esse tipo de lógica de que o Hamas de alguma forma infiltrou órgãos de ajuda. Claramente. Você não esteve em nenhuma das áreas onde o Hamas está aplicando táticas de pressão, está matando, está executando. Está espancando palestinos. Em áreas onde a vasta maioria da população civil está localizada onde nós, como organizações humanitárias, trabalhamos. E eu acrescentaria que, por um motivo que não me foi revelado, me foi negada até a entrada de volta em Gaza em março, e que houve um aumento de 40% nas negações quando se trata de pessoas que estão tentando realizar missões humanitárias e médicas. Não trabalhamos ou nos movemos na Zona Vermelha. Você sabe disso muito bem. Não podemos circular por mais de 80% de Gaza, considerada a Zona Vermelha. Acho que seu entendimento do que está acontecendo em Gaza e do governo do Hamas é limitado porque você está restrito a certas áreas onde talvez o Hamas seja menos poderoso. Mas as outras áreas são onde o Hamas governa. E governa pela força do... Arma. É assim que o Hamas governa. Sim, não vamos discutir isso. Mas eu estou me movendo. Organizações humanitárias estão se movendo pelas áreas onde a população civil está concentrada e onde a ajuda humanitária está sendo distribuída, não a Zona Vermelha. Tudo bem,